Olá a todos, amigos e irmãos, a Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 90, chamada Varonilmente, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, onde o apóstolo diz assim: Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade, portar-vos varonilmente em todos os lances difíceis, sedes fortes na dor para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho do apóstolo Paulo aos Coríntios ainda hoje de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais de redenção, é imprescindível conservar a fortaleza do ânimo de quem confia no Senhor e em ti mesmo. Não vale a chuva de lágrimas depositadas antes a falta cometida. Arrepender-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar o tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz, compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Essa lição é uma lição muito importante para nós e uma lição assim que ela nos traz uma reflexão de um valor tão grande para nós, principalmente no sentido de compreendermos o momento que nós estamos como seres eternos que nós somos. Nós somos seres eternos, todos nós, né, que somos espíritas, a gente sabe disso, né, e a gente procura transmitir esse ensinamento, né, somos seres eternos, mas que no momento estamos encarnados no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. E pode causar um certo espanto no que eu vou falar agora, mas graças a Deus, a Terra, ele é um planeta de provas e expiações, porque assim ele pode nos acolher. Porque nós somos seres ainda imperfeitos e, devido a essas imperfeições, precisamos das provas e expiações como oportunidade de conserto à nossa alma, de consertarmos, de evoluirmos, de aprendermos, de progredirmos. É através das provas, das expiações, dos problemas, dos desafios, das montanhas, da qual Jesus ali na sua passagem ele diz, que é através de todos esses desafios que fazem parte da nossa vida, a gente tem a oportunidade de crescimento, a gente tem a oportunidade de aprendizado. Então, todos nós temos, através dos nossos problemas, dos nossos desafios, o justo remédio, o remédio do qual a gente precisa para curarmos, para aprendermos e assim evoluirmos, e assim crescermos. Então, isso é natural. Então, vai ser natural, durante essa estadia aqui no planeta, enfrentarmos, nos depararmos com os desafios, com os problemas. O que acontece muitas vezes é que quando nós enfrentamos essas situações na nossa vida, tem muito, há momentos onde a gente vai se deixar levar pela falta de fé, a gente vai se deixar levar pelo desânimo, muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, então isso é uma coisa natural que faz parte desse nosso desafio que estamos no planeta de provas e expiações. Só que aí, há dois pontos que a gente precisa refletir sobre isso. Um deles é, se Deus é amor, justiça, bondade e misericórdia acima de qualquer coisa, e Ele, como nosso Pai, quer o nosso bem, será que Ele permitiria que chegaria algo na nossa vida muito maior do que as nossas próprias forças, da qual a gente não pudesse lidar? E outra coisa importante que a lição aqui trata, já entrando nela.
E Emmanuel ele nos traz inspirado nessa passagem de Paulo. Nesses momentos difíceis, há um elemento muito importante que faz com que a gente movimente, faz com que a gente realize o trabalho, tenha a experiência da qual a gente precisa para a gente sair dessa situação de uma melhor maneira com o aprendizado que a gente precisa fazer, que é a fé. É acreditarmos justamente nesses desígnios de Deus. Acreditarmos que justamente se Deus ele é amor, justiça, misericórdia, bondade acima de tudo, e ele é meu pai, ele quer o meu bem, e se ele permitiu que tal problema, tal desafio chegasse na minha vida, é porque existe um motivo. É pensando no meu bem. É algo que vai me fazer bem, por mais que os meus olhos hoje não consigam compreender isso. E a fé, ela ajuda justamente nisso. A gente compreender um pouco melhor, justamente como Jesus disse naquela passagem com São Tomé, né, quando ele fala, né, ele fala assim, você viu, e então por você ter visto, você acredita, mas bem-aventurado aqueles que veem, aqueles que não veem e acreditam, né, que a fé é justamente isso. A fé, se a gente for procurar uma definição de do que é fé, fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção das coisas que não se veem. Então, a fé, ela está além dos nossos sentidos, principalmente nos nossos sentidos materiais, porque ela vai além dos nossos olhos, muitas vezes ela vai além até da nossa compreensão. Mas se existe uma inteligência, e essa inteligência é o nosso pai que quer o nosso bem e permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, é porque é para o nosso bem. E a fé nos ajuda justamente a compreender isso, a se resignar, a aceitar isso um pouco melhor, e ela vai nos dar força para que a gente realize o trabalho que a gente precisa fazer rumo à solução desse nosso problema. E Emmanuel começa a lição falando justamente sobre essa importância da fé, quando ele fala assim, vigiai na luta comum, permanecermos firmes na fé ante a tempestade, portar-vos varonilmente em todos os lances difíceis, sede fortes na dor para guardar-lhes a lição de luz. Reveste o conselho de Paulo aos Coríntios ainda hoje surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais de redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo para aquele que confia no Senhor em si mesmo. Então, a fé, ela justamente nos ajuda nessa confiança que a gente precisa nesse nosso dia a dia. Ele vai ser essa nossa força, esse nosso empurrão. E, além disso, ela vai nos ajudar a compreender que nada nos acontece por acaso. Tudo tem um propósito. O problema que está hoje na minha vida, a situação da qual eu preciso lidar com ela não está por acaso. Como a gente brinca às vezes, ela foi lá no vizinho, bateu na porta, não tinha ninguém, então ela foi para a nossa casa. Não. Se ela chegou até nós, é porque nós somos as pessoas das quais a gente precisa disso para a gente lidar e aprender com aquela situação. Então, isso nos ajuda muito, principalmente naquela compreensão, às vezes, que a gente tem errada, de que tudo que acontece na nossa vida é punição de Deus, né? É castigo de Deus, né? É o karma, a gente coloca culpa em todas as coisas. E não é bem assim, não é Deus nos punindo. Na verdade, todo esse desafio, todos esses nossos problemas dos quais enfrentamos, ele tem um caráter educativo, é para a gente aprender. Porque muitas vezes, para a gente aprender, a gente precisa passar na pele. Não basta Jesus deixar aquela mensagem, queira para o próximo aquilo que você quer para você. Muitas vezes a gente tem que passar na pele algumas situações das quais a gente fez o outro passar, numa vida passada ou nessa, aí às vezes acontece algumas coisas que faz a gente refletir e pensar, isso não foi muito legal, eu acabei fazendo a outra pessoa passar por isso e agora eu estou passando, mas não como um castigo, mas como um elemento de aprendizado, para eu poder aprender e ver, não, realmente isso que eu causei a outra pessoa não é legal, para que numa próxima oportunidade eu já tenha um discernimento e já faça diferente. Mesmo que não seja de uma forma consciente, isso vai estar gravado de um jeito, de uma forma tão firme, tão forte na minha alma, que quando surgir essa mesma situação, eu já vou tomar uma atitude diferente. Eu já vou pensar e refletir, se eu fizer isso, isso pode causar alguma coisa no meu próximo. Então, eu queria isso para ele? Não, então eu não vou fazer. Então, percebo que tem esse caráter, na verdade, educativo. É Deus e Jesus e a espiritualidade mais ou menos nos colocando na linha ali para refletir sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que nós fazemos em relação ao próximo. Então, não tem esse castigo, muitas vezes, que a gente vê. Tudo que nós passamos tem, sim, lógico, o elemento corretivo que nós precisamos, muitas vezes, nos acertarmos perante as leis de Deus, mas muito mais do que isso, é a oportunidade que a gente tem justamente de aprendizado. E a fé, ela vai nos ajudar a compreender isso e nos dar força a transpor esse momento. Porque muitas vezes a gente vai ver
que a gente vai dar voz, muitas vezes, ao desânimo, à falta de fé, à falta de confiança, a gente achar que a gente não pode, achar que a gente não consegue, e a gente acaba indo lá e desistindo. E muitas vezes o caminho, né, o nosso trabalho, ele fica por incompleto, a gente não fez o aprendizado que a gente precisava fazer naquela situação. Então, a gente precisa da fé justamente como esse combustível, com essa força que vai nos ajudar, principalmente nesses momentos difíceis, lidar com essa situação de uma melhor maneira. Só que aí tem uma coisa, nesse que a gente está falando, né, que a fé ele nos ajuda justamente a fazer com que a gente trabalhe, com que a gente haja, com que a gente vai lá e põe a mão na massa e faça. Só que muitas vezes, se ir lá, pôr a mão na massa e se trabalhar, muitas vezes, devido às nossas imperfeições, nós erramos nesse trabalho. Aí Emmanuel vem falar uma coisa muito interessante sobre isso na lição, quando ele fala assim: não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar o tempo ao serviço da retificação. Certo, o mal deliberado é crime, todavia o erro impensado é ensinamento valioso sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar nos serviços de elevação. É natural que venhamos tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Então, o que Emmanuel está falando? Nesse trabalho rumo à resolução desse nosso problema, muitas vezes a gente vai errar, muitas vezes a gente vai falhar. Isso por quê? Porque nós somos seres ainda imperfeitos, somos seres ainda em evolução, com muita coisa a melhorar, com muitas qualidades que existem ainda dentro de nós a desabrochar, a fluir dentro de nós, que justamente os desafios, os problemas, são como oportunidade da gente aos poucos ir desenvolvendo isso. Então, as falhas e as imperfeições, elas ainda fazem parte da gente, não só de nós, como das pessoas que estão à nossa volta. Não existe ninguém no orbe terrestre que seja totalmente perfeito, que já seja espírito puro. Não tem, não há. Há espíritos mais evoluídos, há espíritos melhores, mas espíritos mais próximos da perfeição. Mas totalmente perfeitos ainda não dá, porque até mesmo devido energeticamente à energia do planeta, eles não caberiam aqui. Então, todos nós somos portadores de virtudes e de defeitos. O que acontece é que os defeitos e as virtudes são diferentes uns dos outros, devido às vivências e experiências que tivemos nessa vida e vidas passadas. Então, é natural a gente muitas vezes tropeçar, vai ser natural muitas vezes a gente cair, a gente falhar, a gente errar, porque a gente tem essas imperfeições é que ainda fazem parte da gente. O que a gente precisa fazer é compreender isso, é muitas vezes enxergar, porque muitas vezes ou a gente deixa o orgulho nos dominar e a gente vai falar, não, eu não erro, eu não falho, eu não faço isso, ou muitas vezes a gente se culpa, né? A gente vai lá com o chicote em nós mesmos, nossa, eu ainda faço isso, ainda a gente vai lá e se castiga ainda, né? E na verdade, o ideal é a gente encontrar o equilíbrio, é saber que sim, existem essas imperfeições que habitam em nós, e a gente trabalhar da melhor maneira possível isso em nós, e no próximo também, compreender isso. Porque o que acontece? Muito das nossas falhas, das nossas imperfeições, ainda nós temos, e isso, quando eu falo nós, eu estou falando de uma forma geral, é devido ao momento que nós temos de que, muitas vezes, muitas dessas falhas, desses maus hábitos, desses defeitos que nós temos, eles trazem para nós um ganho momentâneo ali, naquele momento. Só que o nosso trabalho é enxergar que esse ganho momentâneo, na verdade, vai trazer no futuro um prejuízo muito maior. É esse discernimento que a gente precisa ter. Fica fácil, assim, a compreensão, e eu geralmente trago esse exemplo, da pessoa que, por exemplo, tem um vício no fumo. A pessoa que fuma, na maioria das vezes, né, há relatos que eles falam que, assim, quando eles fumam, o que eles sentem? Uma sensação de alívio, né? Uma queda na ansiedade, uma tranquilidade. Então, esse é o ganho que a pessoa está tendo naquele momento. Só que lá na frente é muito provável que esse contínuo uso do cigarro vai fazer com que ela desenvolva uma doença no seu corpo físico muito grave, muito maior do que esse alívio que ela está tendo hoje. Então, esse despertar é que a gente precisa ajudar os outros e também olhar para nós mesmos para a gente perceber isso. Porque muitos dos erros que nós cometemos agora é porque a gente está tendo um ganho agora, neste momento. Só que isso vai causar um prejuízo muito maior lá no futuro.
Então, a gente precisa compreender aonde realmente eu estou ganhando, é transformar isso, é realmente enxergar aonde eu vou ganhar mais, aonde eu vou ter um benefício maior, lá no futuro ou agora. Então, é esse discernimento que a gente precisa ter. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com o julgamento que a gente faz em relação às outras pessoas. Ah, outra pessoa ainda faz isso, não é possível. Ah, a pessoa tem tantos anos e ainda comete essas coisas, ainda segue esse caminho. A gente precisa tomar um certo cuidado com isso, não julgar. Por quê? Porque na cabeça dela, no julgamento dela, ela está tendo um ganho com aquilo. Como falava uma palestrante uma vez, ela falou, ninguém é viciada a dar martelada no dedão do pé. Né? Se ela tem esse comportamento, é porque ela está tendo um ganho com isso. A gente precisa o quê? Compreender isso e ajudar a outra pessoa e ajudar a nós a enxergar que esse ganho, na verdade, vai causar um prejuízo muito maior no futuro. Então, é melhor a gente começar a nossa mudança agora, porque a gente consegue fazer essa mudança aos poucos, do que lá na frente a gente tem que fazer uma mudança muito brusca. E a gente não vai conseguir fazer. Né? Voltando ao exemplo do cigarro, quando a pessoa ela fuma e aí ela consegue enxergar e ver, não, isso vai me causar um mal no futuro. O que ela pode fazer? Aos poucos e diminuindo, aí ela vai parando. Ela fumava um maço no dia, no outro dia ela começa a fumar 18, depois chega no outro dia, ela fuma 10, e assim vai até ela conseguir habituar o corpo dela a não precisar mais daquela sensação do cigarro, para ela não poder usar mais. Mas o primeiro ato que ela precisa fazer é o quê? É enxergar o benefício que lá na frente vai ser muito maior do benefício que ela está tendo agora. E assim com a maioria das nossas falhas, a maioria dos nossos erros é isso. Ele tem um lado dos nossos defeitos que carregamos de outras vidas, mas muito com o nosso julgamento voltado para que a gente tenha um ganho agora. E muitas vezes esse ganho é falso. Na verdade, é um ganho momentâneo que só vai trazer um prejuízo muito maior no futuro. Então, essa reflexão que a gente precisa fazer. E a fé, ela nos ajuda justamente nisso, nesse combustível, nessa mudança, nessa força. Não, eu vou mudar, eu vou procurar me transformar, eu vou trazer um pouco mais de luz a essas minhas sombras, porque lá na frente eu vou ganhar com isso. E se eu tenho essa situação que me faz trabalhar isso, e se Deus permitiu que isso chegasse na minha vida, é porque eu dou conta, é porque eu consigo. Então, vamos lá, o que eu preciso fazer? E lembremos sempre, a gente não está desamparado. Tem Deus, Jesus, a espiritualidade do nosso anjo da guarda sempre ao nosso lado para a gente ajudar em tudo que for necessário, em tudo que a gente precisar, eles estão do nosso lado. Então a gente não está desamparado aqui. Deus nos deu essa missão, nos deu esse trabalho, essa responsabilidade, mas a gente é capaz. E com esse nosso trabalho, a gente vai melhorando aos poucos, paulatinamente, a gente vai se transformando e a gente vai ver que não vai ser nada assim, eu tenho que fazer. Não, a gente vai fazendo aos poucos e aí a gente vai perceber o ganho que a gente vai ter isso lá na frente desse esforço que eu estou tendo agora, desses primeiros passos rumo a essa melhora que começam, se assim eu desejar, a partir de hoje, né? E aí, caminhando para o final, Emmanuel fala, lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos redemacia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz, compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Então, aqui terminando já, né, essa nossa lição de hoje, essa frase, Emmanuel foi muito feliz quando ele trouxe o exemplo de Jesus, quando ele fala, né, que Jesus, ele é um mestre que serviu sem acepção de pessoas, né? Então, quer dizer que Jesus, ele nunca distinguiu ninguém, ele ajudou a tudo e a todos de acordo com o que estava ao alcance dele, de acordo com fosse o merecimento, a necessidade de cada um. Então, ele não olhava a posição social de se a pessoa tinha dinheiro, como a pessoa se comportava, se a pessoa era pecadora, se a pessoa já era perfeita, ele não olhava isso. Ele ajudava a todos. E é um pouco do exemplo que a gente pode fazer conosco mesmo, nos aceitando, trazendo um pouco dessa luz de Jesus para a nossa vida, nos enxergar e ver, eu sou falho, eu ainda erro, vai ser normal eu tropeçar, vai ser normal eu tomar decisões erradas na minha vida, às vezes eu me precipitar, mas tudo isso tem como um caráter educativo, para que numa próxima oportunidade eu possa fazer diferente. Então, sem autopunição, sem autocastigo, sem autoflagelar, é se aceitar, mas aí Emmanuel fala também, é a gente enxergar isso, mas aí procurar corrigir, porque também não adianta a gente só ficar se lastimando, a gente só ficar se desculpando, que aí a gente não vai sair do lugar. É a gente reconhecer isso, e aí a gente poder ir aos poucos ir trabalhando, mudando, trazendo um pouco de luz a essas sombras que habitam na gente, e aí a gente vai ver o quanto a gente vai se transformando, o quanto aos poucos a gente vai fazendo essa mudança que a gente precisa, sem ser algo forçado, sem a gente precisar se castigar,
A gente vai aos poucos fazendo, e aí a gente vai ver que aos poucos a gente vai mudando, sem precisar ser nada forçado ou por ser obrigado. E aí a gente vai colher os frutos disso lá na frente. Então, lembramos sempre do que Jesus nos deixou, desse exemplo, né, maravilhoso, de como ele foi, de como ele se comportou, o espírito mais evoluído que passou aqui na Terra, e lembremos da fé, da importância da fé nesses momentos difíceis, para que a gente não desista, mas que a gente leve essa semana, essa reflexão no coração. Não importa o que eu estou passando, não importa o desafio que eu esteja passando, seja no trabalho, seja na minha vida pessoal, seja na minha família, não importa. Se Deus, que é amor, justiça, misericórdia, bondade acima de tudo, que Ele quer o meu bem, se Ele permitiu que isso chegasse à minha vida, será que Ele permitiria que algo chegasse sem eu poder lidar, sem eu ter a força de poder lidar com isso de uma melhor maneira? Será que Ele daria algo à minha vida maior do que as minhas forças, a cruz maior do que eu possa carregar? Que a gente possa fazer essa reflexão essa semana, e aí a gente tomar a melhor decisão que a gente pode fazer sempre voltado para os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. É uma lição muito importante que traz essa reflexão, a importância da fé nesses momentos difíceis e a gente compreender o quanto as imperfeições habitam em nós, o quanto ainda é normal errar, mas o quanto a gente pode, durante esse nosso trabalho, ir aos poucos se corrigindo, nos aceitando como somos, enxergando os defeitos que nós temos e aos poucos ir trabalhando rumo a um dia nos tornarmos espíritos de luz, espíritos perfeitos. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada por todos e que possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.